Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1932, Einstein escreveu para Freud, perguntando por que da guerra. O objetivo era uma pesquisa e uma reflexão a partir da Liga das Nações e queria se pensar numa forma de evitar a guerra. Já se sinalizava um segundo conflito que foi ainda mais massacrante para a humanidade. Freud responde a Einstein. Por quê? Ele coloca, em primeiro ponto, a humanidade não se liberou do que as hostes bárbaras tinham, que era agora exercido pela política numa perspectiva geopolítica mercenária. Freud coloca claramente que a pulsão da morte estava baseada nessa iniciativa de poder por parte dos países. Isso que aterra hoje a questão geopolítica global. Freud coloca uma resposta. Ele diz, para que a humanidade solucione essa questão da guerra, tem que ter um elemento que possa arbitrar. Então, a Liga das Nações teriam que ter um empoderamento para trazer uma solução para o problema, e esse empoderamento demandaria que as nações outorgassem para as Nações Unidas esse poder. Quer dizer, que teriam que abrir mão do seu poder e dar esse poder para alguém que pudesse arbitrar. Então, Freud faz essa colocação em 1932, e nós vemos que depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, final dos anos 40, se estruturaram, só que o órgão da ONU encarregado dessa discussão de segurança, de guerra, é o Conselho de Segurança da ONU. Ele foi fundado, basicamente, pelos países detentores e de potencial nuclear, que eles têm um poder de voto individual mandatório. Eles podem dar o seu voto contra uma resolução que seja aprovada por 15 países e vale o veto. Então, quando nós pensamos nas Nações Unidas, como elas são hoje, em primeiro lugar, se a gente comparar isso com a democracia, que era defendida por Aristóteles, nós vamos ver que, primeiro, quem manda no processo, puxa os cordões, são os países mais ricos. Portanto, se assemelha mais a uma oligarquia do que uma democracia. E o fato de você não ter essa possibilidade de empoderamento do conjunto das nações distancia as Nações Unidas do próprio conceito de democracia. A igualdade, que era também defendida por Aristóteles, o Conselho de Segurança da ONU, ele não consegue avançar porque as grandes nações, Estados Unidos, Rússia, são os grandes blocos em busca de hegemonia política, ocasionar o conflito, ou fazer parte do conflito, tomar parte do conflito, ou estar de algum lado, de alguma forma. Nós temos um processo que ele é ineficaz do ponto de vista internacional, e nós não temos um mecanismo que substitua isso. Então, a velha questão colocada por Freud em 1932, há quase 100 anos atrás, resultou numa declaração de paz de 1999, depois publicada no ano 2000, que são os princípios da paz. E esses princípios colocam as questões que são fundamentais para o convívio entre as nações. Esses objetivos da paz foram reiterados em 2020. De fato, isso não se consubstanciou numa perspectiva de um instrumento das Nações Unidas que pudesse fazer valer essas conquistas da intelectualidade, da capacidade do caráter humano, do caráter ético, de colocá-las como princípios éticos com relação ao comportamento entre as nações. Então, enquanto nós não conseguirmos esse tipo de empoderamento democrático e em prol da paz, nós vamos continuar nessa situação que nós vemos hoje. Sempre vai haver essa polarização. Então, eu chamaria atenção para esse primeiro aspecto, que é a falta de um instrumento internacional que possa arbitrar com caráter moral, ético e dentro do direito internacional sobre a questão da guerra.